A nossa revista, então, está subdividida assim. Dentro da introdução, nós temos aí: embora nos esforcemos e nos empenhemos pela expansão do reino de Deus, sempre haverá os que, inspirados por Tobias e Sanbalate, farão oposição à obra do Senhor. Então sempre teremos esse tipo de pessoa, tanto na igreja como fora da igreja, pessoas que são usadas pelo inimigo para nos demover da obra de Deus. Mas, se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos sempre lendo, orando, jejuando e desejosos de trabalhar na obra do Senhor, o Senhor sempre estará conosco e sempre nos livrará desses falsos irmãos, falsos profetas muitas vezes, falsos ensinadores muitas vezes, falsos líderes muitas vezes. Na primeira parte aí nós temos oposição ferrenha, a ira dos adversários, a falsa acusação, a resposta à insinuação caluniosa. Então a ira dos adversários aí, sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificava o muro, ardeu em ira e se dignou muito. Sanbalate, que tinha um cargo importante em Samaria, era o cabeça da oposição a Neemias. Então nós vemos aí que Sanbalate se indignou. Ele queria porque queria que o povo continuasse submisso a ele. Ele queria a sua posição que ele tinha na região. E apesar de ser do norte, da região de Israel do norte, ele tinha grande influência ali em Judá, porque eles estavam fracos, desprotegidos. Agora ele viu então uma ameaça ao seu reinado, à sua posição social naquela região. E ele ficou indignado, porque sabia que quando os muros estivessem prontos, as portas no lugar, o templo já restaurado, tudo funcionando, a adoração a Deus funcionando, eles, que eram lá da região do norte, ele seria então expulso da cidade, ele não seria bem-vindo naquele lugar, porque ele não pertencia à pureza, à santidade daquele povo que ali estava. Então, se você é perseguido, se você está sendo aí perturbado por pessoas tanto de fora como de dentro da igreja, então você siga em frente orando, buscando a presença do Senhor, intimidade com o Senhor. Não ligue para os inimigos, não atrapalhe a sua carreira de fé. Revista-se então da armadura de Deus e prossiga em nome de Jesus. Vamos ver aí a falsa acusação. Então a reconstrução não tinha sequer começado e os adversários já estavam ao seu ponto. O que, ouvindo Sanbalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então aí a intenção de Sanbalate e seus amigos era que então Neemias fosse enforcado, porque eles disseram que ele estava se rebelando contra Artaxerxes, o rei do Império Persa. Mas era tudo então uma falsa acusação e ninguém prestou atenção ao que ele estava dizendo e continuaram trabalhando. É assim que nós devemos fazer. Depois a resposta à insinuação caluniosa. Neemias não se intimidou diante da oposição. Ele tinha cartas e alvarás reais que lhe autorizavam a reconstruir os muros da cidade santa. Então Neemias confiou no Senhor, orou ao Senhor, pediu a ajuda do Senhor e prosseguiu na obra que ele estava fazendo. E é assim que nós devemos agir contra essas falsas acusações, contra os falsos irmãos, contra os perseguidores da igreja. Número 2, a crítica dos adversários. O conteúdo das críticas: oposição ao culto a Deus, crítica à união. Então, o conteúdo das críticas. Sanbalate ficou furioso com o sucesso dos edificadores, por isso jocosamente perguntou: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então aqui Sanbalate, Tobias, Gesem procuraram o quê? Procuraram desestimular os trabalhadores, dizendo que aquela obra que eles estavam fazendo era obra sem futuro. Então é isso que o inimigo tenta nos fazer. Quando nós começamos a fazer uma obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, ele procura nos desestimular, ele procura fazer com que a obra seja diminuída, para que nós percamos então o ímpeto, percamos a coragem, a alegria no fazer a obra que estamos fazendo.
Tomemos então todo cuidado com isso. Depois aí a oposição oculta a Deus. Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao povo que o adora. Não é por acaso que o diabo continua a utilizar essa velha tática contra o verdadeiro culto a Deus. Então aqui é revelada a grande preocupação do inimigo, que é a adoração a Deus. Ele não queria então deixar que houvesse os sacrifícios a Deus. Então Satanás tem a intenção sempre de nos atrapalhar a adorar a Deus. Pode ver que os nossos cultos caminham para um rumo de falta total de adoração. Nossos cultos estão preenchidos apenas com músicas de louvor. Nós não temos a verdadeira adoração mais nos cultos. Nós não temos espaço mais para adoração. Nós estamos cada vez mais ouvindo mensagens psicológicas, mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, positivismo. Mas a adoração vai ficando cada dia mais difícil de acontecer na igreja. Então devemos tomar muito cuidado com isso, porque Deus procura os adoradores, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Depois a crítica à união. Percebendo Sanbalate que os edificadores estavam unidos, indagou: a cavalo há um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então ele procurava aqui diminuir a autoridade de Neemias, dividir o povo, porque ele sabia a união, como tem um ditado, a união que faz a força. Então o povo unido, eles acabariam rapidamente aquela obra, porque eles estavam unidos em torno daquela obra, e eles estavam confiantes em Deus, todos confiantes e unidos através do Espírito Santo. E é assim que a igreja deve marchar, tanto unidos os irmãos uns com os outros, quanto todos também unidos a Deus num só propósito, que é o ganhar almas. É assim que a igreja marcha, é assim que a igreja trabalha. Depois nós temos aí 3, a guerra contra os edificadores. Os inimigos se uniram, oração e vigilância. Então os inimigos se uniram, os inimigos usaram diferentes táticas para impedir a obra de reconstrução levada a efeito por Neemias, todas elas porém falharam. Furiosos então, eles fizeram a coalizão contra os judeus. A situação hoje não é diferente. Então o que acontece? Os inimigos sempre se unem contra a obra de Deus. Então, apesar dos inimigos estarem divididos entre si, quando eles encontram pela frente a obra de Deus e querem atrapalhar a obra de Deus, eles se unem. Veja que os inimigos de Jesus se uniram contra Jesus. Fariseus, aí, os saduceus, os escribas, sacerdotes, ali, os sumos sacerdotes, todos se uniram, embora fossem desunidos. Então olha lá no caso de Paulo lá, eram todos desunidos. O que Paulo usou para se libertar ali da prisão? Ele usou a tática de dizer que ele era fariseu e que acreditava na ressurreição e que estava sendo julgado por isso. Ele sabia que havia uma divisão e ele usou isso. Eles então começaram a se discutir entre si e ele então foi liberto por causa disso. Então os inimigos sempre se unem contra a obra de Deus. Por quê? Porque o líder da revolução, o líder de toda a oposição à obra de Deus é Satanás. Então ele trabalha através dos seus demônios, reunindo todos os tipos de pessoas. Muitas vezes até os descrentes são unidos com os crentes que não têm comunhão com Deus, para perseguirem uma obra que está sendo feita por Deus através de uma determinada denominação, através da igreja, através de uma pessoa. Isso acontece também muito. E hoje nós estamos vendo aí pessoas que se dizem cristãs unidas a pessoas que estão trabalhando claramente para Satanás, projetando aí leis que vão contra a palavra de Deus, que confrontam a palavra de Deus. Leis principalmente homofobia e também contra a lei aí a favor do aborto. Então são leis totalmente contra a palavra de Deus. Sabemos que o homossexualismo é pecado, a Bíblia declara isso, e sabemos que a Bíblia diz: não matarás, a vida pertence a Deus, só Deus pode dar, só Deus pode tirar a vida. Depois vemos aí oração e vigilância. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, diante da ação insistente dos inimigos, Neemias tomou uma atitude firme e decidida. Então aqui a oração e
e a vigilância foram colocadas contra os inimigos. É isso que nós temos que fazer. Estarmos sempre orando, vigiando, olhando atentamente o que está sendo usado contra nós. Então prestemos atenção à TV, à internet, aos jornais, às revistas, aos ensinos dados nos colégios de nossos filhos. Então tomemos cuidado com todas essas coisas, pois tudo está sendo usado pelo inimigo para atrapalhar a nossa família, nossa união, a nossa submissão a Deus, a nossa santificação. Conclusão aí, a semelhança de Neemias, enfrentamos hoje grande oposição. Essa luta, porém, não é contra a carne e sangue, por isso oremos e vigiemos, trabalhemos, pois, na seara do mestre com sabedoria e prudência. Jamais permitamos que o inimigo impeça o avanço do reino de Deus até os confins da terra. Então, não vá lutar aí contra pessoas, não persiga pessoas e não combata fisicamente ninguém. Nós trabalhamos no reino espiritual. Vamos orar agora e depois estaremos então trazendo o questionário, as respostas corretas do nosso questionário que nós colocamos sempre aí no site até quinta-feira pela noite. Essa semana não conseguimos colocar mais rapidamente porque estivemos viajando, estivemos participando de congressos de escola bíblica dominical fora de Imperatriz. Então, até sábado, se Deus quiser, meio-dia estará tudo pronto. Talvez ainda hoje, sexta-feira, estará tudo pronto. Vamos ver então, vamos orar nesse momento. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é hora de você fazê-lo. Se você que está trabalhando na obra de Deus e está sendo perseguido, vamos orar agora. E se você é um perseguidor da obra de Deus, então ore agora, peça perdão a Deus, mude de atitude. Ao invés de criticar, de atrapalhar, comece a ajudar. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essas pessoas, Senhor, que se entregam a Ti nesse momento, ajuda-os, Pai. Perdoa-os agora de todos os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Or migrare indure virale, origrare viste canto shuria matai. Ó Senhor maravilhoso, Tu que deste a vida por nós na cruz do Calvário, perdoa, Senhor, agora os perseguidores, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão dentro, perdoa-os, ó Senhor. Restitui agora a eles, Senhor, restaura, Senhor, a comunhão contigo, ajuda-os a discernir melhor entre aqueles que estão fazendo a Tua obra, para que eles possam ajudar a Tua obra e não atrapalhar. Pai querido, em nome de Jesus, fortalece as mãos cansadas, Senhor. Torna, Senhor, a levantar os joelhos cansados. Ó Deus, restaura essas vidas, ajuda-os, enche-os do Espírito Santo e capacita, Senhor, com dons do Espírito Santo, aqueles que querem fazer a Tua obra, aqueles que se entregam a Ti. Ó Pai querido, cura, Senhor, as enfermidades, em nome de Jesus. Toda arma forjada por Satanás contra os servos de Deus seja desfeita agora em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, vem com o Teu poder agora e restaura, Senhor, a saúde dos doentes, daqueles, Senhor, que estão enfermos devido a ações de demônios, aqueles que se tornaram inimigos da Tua obra devido à ação de demônios. Restaura agora, Senhor, em nome de Jesus, liberta-os em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário agora. Dentro do texto áureo, para completar a primeira pergunta, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias 4:9. Dentro da nossa verdade prática, para completar, segundo, não devemos nos amedrontar com os que se opõem à obra de Deus, porque o Senhor está conosco e por nós batalha. Dentro da nossa introdução aí, pergunta 3, o que Deus dará aos seus servos para que conduzam a igreja de Cristo na sã doutrina e de acordo com a vontade divina? Então aos seus servos dará ele sabedoria, graça e unção. Parte 1, oposição ferrenha. 4 aí, dentro do assunto ira dos adversários, quem era Sambalate? E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Neemias 4:1. Então Sambalate, que tinha um cargo importante em Samaria, era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias táticas intimidatórias para dissuadir Neemias a levar avante a reconstrução dos muros de Jerusalém. 5. Que estratégia o diabo está utilizando para fazê-lo abandonar a obra do Senhor? Complete. Não se esqueça, o adversário lança-nos contínuos dardos inflamados. Efésios 6,16. Por isso, revistamos-nos da armadura de Deus. Efésios 6,11.
Número 6. A reconstrução não tinha sequer começado, os adversários já estavam se opondo. O que fizeram eles? Complete aí. Então lançaram falsa acusação, o que ouvindo Sanbalate, Horonito e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2,19. Se a acusação fosse verdadeira, Neemias e seus auxiliares seriam esforcados publicamente pelo governo persa. Todavia era mais uma das mentiras do bando de Sanbalate. Sendo Satanás o pai da mentira, João 8,44, deleita-se em lançar falsas acusações contra os servos de Deus. Número 7. Qual foi a resposta de Neemias à insinuação caluniosa? Complete aí. Então Neemias não se intimidou diante da oposição. Ele tinha cartas e alvarás reais que lhe autorizavam a reconstruir os muros da cidade santa. A resposta de Neemias contra aquela insinuação foi enérgica. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias sabia que ninguém pode impedir a obra do Senhor. Isaías 43,13. Parte 2. A crítica dos adversários. Número 8. Qual o conteúdo das críticas de Sanbalate por causa do sucesso dos edificadores? Neemias 4:1-3. Então Sanbalate jocosamente perguntou: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabalão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Número 9. O que estavam visando Sanbalate e Tobias ao apelarem para a crítica? O que fez Neemias? Estão visando desqualificar o trabalho de judeus. Neemias, porém, não se deixou abater. Ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Número 10. Por que houve oposição oculta a Deus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Neemias 4:2. Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao povo que o adora. Não é por acaso que o diabo continua a utilizar essa velha tática contra o verdadeiro culto a Deus. Número 11. O diabo tudo faz para levar a sã doutrina ao desprezo. O que ele faz quanto a isso? Então, no lugar da sã doutrina, apresenta como alternativas mensagens vazias de unção, mas recheadas de técnicas psicológicas. Haja visto a teologia da prosperidade e a confissão positiva. Número 12. Percebendo Sanbalate que os edificadores estavam unidos, o que indagou? Acabalão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Número 13. O que é indispensável para o sucesso de qualquer ministério? Então, a união. Sem união, o povo perde as forças, distancia-se de Deus e deixa-se derrotar pelo inimigo. Parte 3. A guerra contra os edificadores. Número 14. Os inimigos usaram diferentes táticas para impedir a obra de reconstrução levada a efeito por Neemias. Todas elas, porém, falharam. O que fizeram então? Então, furiosos, eles fizeram uma coalizão entre os judeus. Os inimigos se uniram. Neemias 4, 7 e 8. Número 15. A situação hoje não é diferente. Complete. Não obstante a liberdade religiosa de que desfrutamos, os legisladores contrários aos valores absolutos e inegociáveis do cristianismo não cessam de apresentar projetos de lei visando barrar a atuação da igreja como representante do reino de Deus. Haja vista os que tentam, legislando sobre a homofobia, calar os que declaram, baseados na Bíblia Sagrada, ser o homossexualismo um pecado contra Deus. Veja Levíticos 18:22 e 1 Coríntios 6:9. E o que dizer dos que se dizem defensores dos direitos humanos, mas levantam a bandeira da legalização do aborto? A lei de Deus é clara: não matarás. Êxodos 20:13. Número 16. Diante da ação insistente dos inimigos, Neemias tomou uma atitude firme e decidida. Qual foi? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias 4:9. Convocou o povo para orar e vigiar dia e noite enquanto a obra progredia. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias 4:13. 17. Como podemos reerguer os muros que o adversário deitou por terra em nossa vida e igreja? Complete. Não podemos deixar brecha alguma ao adversário. Quer na igreja, quer em casa, vigiemos e oremos. Que os pais eduquem os filhos no temor e na admoestação do Senhor, e que os filhos honrem e obedeçam aos pais, conforme ordena a palavra de Deus. Cuidemos para que conteúdos abomináveis da TV, internet e outras mídias não venham destruir nossos lares. A nossa conclusão em número 18, para completar. À semelhança de Neemias, enfrentamos hoje grande oposição. Essa luta, porém, não é contra a carne e o sangue, por isso oremos e vigiemos. Trabalhemos, pois, na seara do Mestre com sabedoria e prudência, e jamais permitamos que o inimigo impeça o avanço do Reino de Deus até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia.